Mas como para quase todos os brasileiros está tranquilo o 7 de setembro, sem fascistas na rua, sem presidente xingando ministros do STF, sem risco de golpe de Estado, que tem muita gente fazendo churrasco, muita gente aproveitando o feriadão porque pode emendar, outros aproveitando o dia de descanso, enfim, não teve nada disso, exceto numa cidade bolsonarista, a cidade de Iguaçuí, no Espírito Santo, lá teve terror no desfile de 7 de setembro. Olha, no resto do Brasil, os bolsonaristas aderiram à campanha do Fique em Casa e fizeram aquilo que deveriam ter feito desde o início, que é não incomodar ninguém e não sair. Em Iguaçuí não, resolveram sair e teve tiroteio no desfile de 7 de setembro. Olha, coisa foi feia lá, viu? Um menino ficou baleado no ombro, um menino de 14 anos, e as pessoas correram, enfim, acabou o desfile de 7 de setembro porque duas pessoas resolveram brigar, né? Logo que teve o tiroteio, o desfile foi de manhã, né? Não sabiam quem eram as pessoas. Então demorou 2, 3 horas para que a polícia prendesse ali os suspeitos. Foi até rápido, né? No mesmo dia. Começaram a achar que eram pessoas ligadas a facções criminosas, que era ali disputa de facção criminosa, tudo mais. Passadas algumas horas, foram aí pessoas conhecidas dos dois suspeitos foram falando com a imprensa, falaram não, eles tinham uma rixa aí entre eles, os dois resolveram sair armados para dar tiro um no outro. E aí foram atirando, não se sabe até agora os detalhes, se eles estavam de carro ou o quê, mas eles saíram atirando aí pela rua, um no outro, não acertaram um ao outro, acertaram um menino de 14 anos. Falta só falar se a arma era legalizada ou não. Aí fica ali o suco do bolsonarismo, ainda mais numa cidade que o Bolsonaro conseguiu 60% dos votos, 61% dos votos. Vou te mostrar aqui o vídeo, desfile de 7 de setembro em local bolsominion, né? Como é que as coisas são, né? Olha só aqui, um dos vídeos. Então tá aqui todo mundo desfilando, as criancinhas desfilando. Eu, quando era criança, não sei porque a minha escola não tinha isso. Não tinha. Quando eu era adolescente tinha, de criança não. Olha o pessoal correndo lá atrás. Aí quando a mulher vai falar Jesus, já sai todo mundo correndo, ela desliga a câmera e sai correndo, porque no meio disso balearam um dos meninos que estava ali no desfile de 7 de setembro. A verdade é que mesmo com não vamos chamar de incidente que foi proposital, né? Mesmo com um atentado aí, o 7 de setembro foi bem tranquilo. No resto do Brasil, realmente, os bolsominions não saíram às ruas. Eu vi alguns bolsominions fazendo vídeo da rua vazia e falando, olha, cadê? Se o Brasil está dividido, cadê a outra metade? Os petistas não foram às ruas. Olha, não teve nenhum petista, nenhum apoiador do Lula, nem o próprio governo, nem a Secretaria de Comunicação, nem o próprio presidente Lula dizendo, olha, apoiadores do governo, saiam às ruas no 7 de setembro. Não, ninguém falou. Pelo contrário, o pessoal que gosta do Lula, geralmente no 7 de setembro, não vai ou fica em casa. Alguns vão ali para ver o desfile das crianças e tudo mais. Mas eu vou falar, desde que eu sou criança, 7 de setembro era uma coisa assim, uma data militar. Nunca fui muito fã dos militares, então eu nunca fui nesses desfiles, essa é a verdade. Quando eu era adolescente, tinha desfile da minha escola, eu até fui ver uma vez lá no Guarujá, mas das outras vezes não fui. Não gostava da data militar, ficava meio assim, o dia da independência. Tá, infelizmente se transformou numa data militar, mesmo sendo que os militares não tiveram nada a ver. O exército brasileiro não teve nada a ver com isso. Foi o então rei lá, o Dom Pedro que proclamou a independência. Aí você vê, aí os militares pegaram a data para eles para falar, agora é uma data militar. Tanto é que quando tinha um presidente militar, ele mandava os apoiadores dele, os fascistas dele, saírem às ruas nesse dia. E era o dia que ele escolheu para tentar dar golpe de Estado 2 vezes. Em 2020 ele tentou, não estava tão forte, mas eu lembro que no Plantão Brasil aqui os apoiadores diziam, Thiago, vai ter golpe, não sei o que. Eu falava, calma gente, calma. Não teve. Mas em 2021 ele tentou com muito mais força. Muito mais força. Aí o Alexandre de Moraes prendeu um monte de gente nas semanas anteriores ao 7 de setembro e não teve golpe. Agora, não tem nem ameaça nem nada. Lula participou lá da cerimônia. Foi engraçado ver o chororô dos bolsominions nas redes, principalmente com esse vídeo que eu vou te mostrar aqui. Que vídeo bonito. Olha só que vídeo bonito.
Tá lá o militar batendo, prestando continência, né, para... Solicito permissão a Vossa Excelência. Vou até colocar o texto, ó. Comandante Militar do Planalto, solicito permissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile cívico-militar em comemoração ao 101º ano da independência do Brasil. Permissão concedida. Os bolsominions estão compartilhando esse vídeo, colocando melancia e chororô danado. Lula lá, permissão concedida, senhor militar. E o militar, ok, senhor presidente, chefe supremo das Forças Armadas, Lula. Bolsominions estão se doendo. Aí tem uma foto também dos 3 comandantes das Forças Armadas ao lado do Lula. Vou mostrar aqui. Vou mostrar melhor que a foto, o vídeo. Os bolsominions estão... Os bolsominions estão se mordendo. Se mordendo com isso aqui, ó. São 3 aí, que eu tenho certeza que cravaram 22 na urna, esses 3 comandantes aí, mas dos que estão lá são os mais moderados, né? Os menos bolsominions. E aí eles têm que ir lá bater continência, apertar a mão do chefe deles, que hoje não é quem eles queriam, é o Lula. Então, os bolsominions estão lá, os melancias. E aí, os preparativos dos bolsominions para o 7 de setembro foram o seguinte. Ontem teve um discurso do Lula à nação, tá? Bom também ver um presidente que no discurso à nação não prega golpe de Estado, né? Aí os bolsominions marcaram um panelaço para o discurso do Lula. Se você acompanha o Plantão Brasil aí faz muito tempo, você deve estar lembrado ou lembrada dos panelaços durante os discursos do Bolsonaro, inclusive durante o horário eleitoral, quando era a hora do Bolsonaro. Tá, agora o panelaço contra o Lula. Eu queria ter te mostrado aqui, tá aqui um vídeo, mas não. Eles nem gravaram vídeo, porque ninguém bateu panela, não teve uma panela. Olha, eu procurei, porque eu queria mostrar, aí quando eu não achei no Facebook você consegue fazer busca por vídeo, né? Aí tentei no Instagram, não consegui, eu fui no Twitter, fiz a busca de todo jeito que você puder imaginar. Eu achei gente, vamos fazer panelaço, mas eu não achei ninguém filmando um panelaço, não teve. Você escutou aí na sua cidade algum panelaço no discurso do Lula? Pois bem, os bolsominions fracassaram até numa manifestação que você não tem que sair de casa. Você recebe a chamada pelo WhatsApp, espera o horário, vai lá, o Lula vai falar na hora tal. Vai lá e bate a panela e grava um vídeo. Não, nem isso. Esse pessoal não está engajando, mas nem para panelaço. É só ver que das últimas vezes que o Bolsonaro foi depor na Polícia Federal, não foi um apoiador. Eu lembro que em abril, o Bolsonaro depôs pela primeira vez na Polícia Federal. Quando o Bolsonaro depôs, eu fiz um vídeo aqui falando fracassa manifestação bolsonarista. Por quê? Porque o Gabinete do Ódio começou a promover que os bolsominions fossem lá na sede da Polícia Federal para prestar apoio. Inclusive falaram, olha, na paz, sem fazer baderna, assim, do jeito mais pacífico possível. Eles estavam tentando ali que fossem algumas pessoas. E foram 6 pessoas. 6. Não 60, não 6 mil. 6. E ali eu falei, fracassou. Esse pessoal não leva 10 pessoas às ruas. Foram 6 quem? Os organizadores? Só 6 pessoas estavam lá em Brasília, dos organizadores? Quer dizer, nem isso vocês conseguiram fazer? Aí nas outras vezes nem fizeram isso, nem fizeram campanha nenhuma para isso e não foi ninguém. Só o Bolsonaro e 2, 3 jornalistas. E eu lembro que da última vez foram 6 e eu falei, olha, tem alguns aí que talvez sejam jornalistas, né? O cara tava com uma mochila, eu falei, dificilmente é um apoiador, pode ser um jornalista. Tá, depois não foi ninguém. Quando o Lula ia depor na Polícia Federal, quando ele foi depor em Curitiba, tinham mais de 500 pessoas lá, era uma loucura, não se passava pela rua. Quando o Lula teve condução coercitiva, não tinha nem como fazer campanha antes. Não tinha porque foi uma coisa, de repente chegou a Polícia Federal e fez condução coercitiva. Menos de 2 horas depois da Polícia Federal chegar na casa do Lula, tinham mais de 300 pessoas no aeroporto de Congonhas esperando o Lula chegar porque ele ia depor lá. Fala, pô, isso é mobilização. 300 pessoas, mas tinha gente lá. Bolsonaro não consegue nem isso, não consegue um panelaço. Mas ele não conseguiu um
para chegar, vai lá no YouTube, põe som de panela batendo. Põe numa caixinha de som e filme, fala, tá tem panelaço aqui. Não vai ter a luz acendendo e piscando de outros lugares. O problema é que a maioria desses sons aí de panelaço que tem um fora Bolsonaro no meio. Aí fica difícil eles fingirem que é panelaço contra o Lula, né? Então, talvez por isso não tenha nem dado para fazer uma armação aí. Mas você vê que fracassou para eles completamente. E agora o que vai acontecer é o seguinte, hoje, dia 7, amanhã eu falo disso até porque ainda não tem todas as informações. Hoje, dia 7, a Polícia Federal deu um presentão para o Brasil, anunciando aí que o Tenente Coronel Cid fechou uma delação premiada. Então, aquilo lá que eu vinha falando, que o advogado do Tenente Coronel Cid vinha falando o contrário, que é, não, ele não vai delatar. E eu falava, gente, ele está apresentando tudo o que ele tem sobre todos os crimes possíveis que ele acha que ele pode dar para a Polícia Federal, com provas, e é por isso que ele está depondo por tantas horas. Quando o cara fica depondo por 16 horas num dia, 8 horas no outro dia, mas não sei quantas horas no outro dia, é porque esse cara está mostrando tudo. Não está falando de um crime só. Não tem como você falar de um crime só por 16 horas. É o que? É o roubo lá do Caça de Papel? Não tem como, né? Então, eu falei aquilo, o advogado do Cid vinha na imprensa e falava, não, ele está assumindo a culpa de tudo, não tem delação nenhuma. Aí agora a Polícia Federal diz, não, fechamos a delação. Aceitamos, a Polícia Federal aceita a delação. Ou seja, para fechar tem a negociação. Então, o que começa, o que 3 agentes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal já passaram desse ponto, que é eles apresentarem o que tem ali e as provas. A Polícia Federal olha aquilo e fala, isso não interessa, nem isso aqui também não interessa porque eles já têm provas disso, ou porque ali tem alguma coisa que eles não veem crime naquilo, ou porque já sabemos aqui sobre esse esquema, não precisa, já tem outras testemunhas, enfim. Isso não, isso sim, isso sim, isso sim, isso sim. Aí a Polícia Federal, aceitamos. Então agora vão negociar o quê? O que o Tenente Coronel Cid vai ganhar lá na frente em troca do que ele expor aí oficialmente. Porque ele expõe para a Polícia Federal, tá, o que não vai para a delação, ou se não fechar a delação, aquilo não vale nada. Então, vai valer tendo a delação e, pelo visto, pelo aí que já foi anunciado, em pleno dia 7 de setembro, teremos delação. Então imagina aí o presentinho pro Bolsonaro, é bom, né? Um presente pra gente e pro Bolsonaro no dia 7 de setembro. Não teve golpe, para quem não lembra, ano passado, dia 7 de setembro de 2022, estávamos no período eleitoral. Por isso não tinha ali nenhuma expectativa ou nenhum receio de golpe de Estado. Estava em campanha. O Bolsonaro fez um evento lá em Brasília, eleitoral, usando o 7 de setembro, e aí ele ficou cantando assim, imbrochável, imbrochável, e as pessoas assim. Nem o gado bolsonarista entendeu aquilo. Pois bem, agora você tem o Lula. O Lula não fez discurso. O Lula, o que ele falou ali foi eu autorizo. O Lula autorizando, olha a diferença do Brasil. Então, um ano depois, quem imaginaria? E eu lembro que eu falava isso lá em 2020, ou em 2019, em 2021, quando tentou dar golpe, que pouquíssimo tempo depois estaríamos aqui dando risada que em pleno 7 de setembro tem delação para prender o Bolsonaro. Ninguém imaginaria. Eu vou finalizar o vídeo aqui com uma carta do Lula em setembro de 2019. Carta do Lula mesmo aqui, ó. Lula ao povo brasileiro, para você ver os tempos que nós passamos. Eu vou ler aqui. Eu não sou muito bom de ler letra de mão, mas o Lula tem uma letra bonitinha. Então vamos lá. Ao povo brasileiro, não troco minha dignidade pela minha liberdade. É importante essa carta um dia depois do STF dizer que a prisão do Lula foi o maior erro judiciário da história do Brasil. Erro não, fraude judiciária. Não troco minha dignidade por minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato realmente deveriam fazer é pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Quero que saibam que não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles, não eu, que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Olha, é emocionante, hein? Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado, para que haja justiça independente e imparcial, como é devido a todo cidadão.
Tenho plena consciência das decisões que tomei nesse processo e não descansarei enquanto a verdade e a justiça não voltarem a prevalecer. Curitiba, setembro de 2019, Lula, que estava preso. Quem imaginaria, 4 anos depois daquilo, 4 aninhos depois, o Lula tá lá falando, eu autorizo. Quem imaginaria? Peço aí a sua inscrição no canal, porque estivemos aqui juntos nesse processo todo e nós vencemos. Hoje é o dia aí para mostrar. Vencemos, eles perderam, eles serão todos enjaulados em breve, viu? Falou!